Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar nesta segunda-feira a lei que valoriza o salário mínimo e corrige a tabela do imposto de renda. A medida provisória que foi aprovada na última quarta-feira e será enviada ao Senado propõe reajustes na remuneração ao trabalhador e uma política de valorização vinculada ao Produto Interno Bruto, o PIB. Para falar mais sobre este assunto, como essa medida deve refletir na economia aqui do Brasil e no bolso de milhares de brasileiros, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. Mauro, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Nelson. Eu recebi essa notícia de que o presidente deve sancionar segunda-feira uma lei que reajusta a tabela do imposto de renda de 1903, o limite de isenção de 1903,98 para 212. Isso dá em torno de uns 10% de correção no limite de isenção e apenas no limite de isenção. Então, para o governo Lula, o presidente Lula, que prometeu na campanha isentar até a faixa de R$5 mil, dá um passo muito tímido nessa direção, reajustando apenas a faixa de isenção e não as demais faixas. Para a gente ter uma ideia, cada família terá um alívio mensal de R$ 15,60 no recolhimento do imposto de renda. Então, essa medida, que acaba, na prática, isentando quem ganha até 2 salários mínimos, né, é uma medida ainda tímida, todo o alívio de imposto é bem-vindo, mas é uma medida tímida para um governo que prometeu isentar até a faixa de R$5 mil. Então, a gente espera que nos próximos anos se caminhe na direção de se cumprir o que prometeu. Agora, qual que é o impacto, Mauro? Bom dia para você. Qual que é o impacto dessa mudança, de maneira objetiva, naquilo que a gente busca, que estávamos falando, inclusive, sobre isso antes de você chegar aqui conosco, que é esse rearranjo fiscal do país e esse acerto pensando na economia como um todo. Essa mudança atende a razões objetivas como parte desse pacote de pensar a economia do país, ou ela atende só a uma promessa de campanha do presidente, que era justamente ir escalonando com essas isenções? Bem, a gente tem que pensar no país que tenha uma justiça fiscal, ou seja, que cobre mais aqueles que têm uma maior renda. Eu acho que se a gente pensar nisso, a medida provisória, então, agora virando lei, ela atende em parte. E hoje, se você observar, de 1996 para cá, se a gente reajustar, a defasagem da tabela nas demais faixas atinge mais de 156%. E no limite de isenção agora, mais de 130%. Então, assim, o que nós estamos vendo desde 1996, particularmente nos últimos anos, isso piorou muito, é que a classe média tem sustentado as políticas públicas. Então, nós temos que passar esse ônus de sustentar as políticas públicas, não da classe média, passar da classe média para quem tem uma maior renda. Então, nesse sentido, é bom para a economia do país, porque isso aumenta o que a gente chama de moral do contribuinte. Isso aumenta a disposição do contribuinte em recolher voluntariamente, se ele entende que há justiça na arrecadação. Agora, evidentemente que quando se reajusta a tabela, há uma diminuição na arrecadação, mas há uma diminuição de uma arrecadação equivocada, uma arrecadação que era feita na classe média e não naqueles que têm uma maior renda. Então, tenho certeza que outras medidas de ajuste virão para compensar essa diferença que temos aqui agora com a alteração da tabela, mas são medidas que vão caminhar no sentido da justiça fiscal, ou seja, cobrar mais de quem ganha mais e aliviar a carga da classe média. Para você ter uma ideia, se a gente reajustasse a tabela em níveis lá de 1996, ou seja, nos 155%, os previstos 451 bi de arrecadação do imposto de renda, nós temos aí mais de 260 bi desses 450 que são arrecadados indevidamente da classe média. Então, veja, a classe média brasileira está suportando as políticas públicas em mais de 260 bi. Então, essa carga tem que ser transferida
para classes mais abastadas, o setor mais rico da sociedade brasileira. Então, o que nós vemos hoje, então, é a classe média brasileira sustentando as políticas públicas em mais de 260 bi por ano. Então, isso, com o tempo, precisa ser modificado para que haja justiça fiscal. Isso, como eu disse, melhora aquela sensação de justiça que os contribuintes têm que sentir para cumprir voluntariamente as obrigações tributárias. Nelson Kobayashi também participa dessa entrevista. Kobayashi, a sua pergunta. Muito bom dia, Mauro. Um prazer falar contigo. Mauro, nessa linha ainda da arrecadação sobre o imposto de renda, você disse que é melhor que se cobre mais de quem tem mais, e a gente já vê esse debate presente nas discussões que afetam a segunda fatia da reforma tributária que está prometida ainda para esse segundo semestre pelo ministro da Fazenda. Muito se fala, inclusive, de um aumento das faixas nesse imposto escalonado do imposto de renda. Além disso, qual é a expectativa para essa reforma em relação à renda, especificamente? O que se pode esperar, o que tem se conversado sobre essa segunda fatia da reforma tributária? Bem, o que a gente espera é que, por exemplo, no Brasil nós não temos tributação na distribuição de lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia, quer dizer, isso é uma coisa que é bem típica aqui do Brasil. Obviamente, ao instituir uma tributação sobre dividendos, nós não podemos tirar a competitividade tributária do país, senão o investimento deixa de ser feito aqui. Mas os níveis de tributação sobre a renda hoje no Brasil, do lucro, né, ele é muito baixo, né? Lógico que o lucro ele é tributado na empresa e não é tributado quando é distribuído para a pessoa física. Mas mesmo assim, o nível médio de tributação do lucro no Brasil é bem abaixo. Então, a tributação da distribuição de dividendos é uma medida importante. Temos essa tributação dos fundos dos super ricos. Então, há um conjunto de medidas que precisa ser feita. Eu acrescento aí o fim dos privilégios tributários. O que são privilégios tributários? São os benefícios fiscais ineficientes. Então, há várias medidas que nessa segunda fase da reforma tributária podem ser tomadas para tornar a tributação da renda mais justa, ou seja, fazer com que, se você olhar na faixa de quem contribui, a partir de um certo nível de renda, a tributação efetiva cai, o que é um absurdo, porque a nossa Constituição determina que quanto mais se ganha, mais se deve pagar, mais do que proporcionalmente, tributar mais quem ganha mais. E em virtude da não tributação da distribuição de lucros e dividendos, ocorre o inverso disso. Então, um ponto importante é esse, tributar a distribuição de lucros e dividendos, obviamente, preocupando-se com a competitividade tributária do país. Isso é um ponto que não se pode abrir mão. Mas esse ponto, na segunda parte da reforma tributária, precisa ser enfrentado de forma direta pelo nosso Congresso Nacional, para que, então, a gente consiga aliviar cada vez mais a classe média, que hoje sustenta muito as políticas públicas, muito mais do que as classes mais abastadas. E ainda falando sobre a reforma tributária, o senhor acredita que esse texto terá novas mudanças nos próximos dias? O senhor acredita também na própria reforma administrativa para ir de encontro a essa reforma tributária, para conseguir criar mais ajustes, conseguir colocar tudo na ponta do lápis também? Veja, no caso da reforma tributária, há alguns ajustes que o Senado deva fazer, que é uma reforma. Essa primeira etapa é focada na reforma sobre o consumo. E aí ela mira a retirar a complexidade, né? Muita gente se assusta que vamos ter um imposto sobre o consumo de 25% a 30%, mas isso é quando você tira aquilo que estava escondido debaixo do tapete. Já estava na sala, ou seja, já está na realidade essa alíquota, e a reforma tributária está jogando luz nisso. Então, essa reforma do consumo, ela traz simplicidade. Nós não podemos ter 27 alíquotas e 27 legislações de imposto sobre o consumo como temos hoje. Então, reduz a complexidade, traz simplicidade. Isso é muito bom. Agora, a definição de alíquotas deve ocorrer de acordo com os benefícios que o Senado mantiver ou cortar. Então, isso deve evoluir agora no segundo semestre, com alguns ajustes. Há alguns municípios ainda que tentam promover alguns ajustes, porque isso impacta muito, principalmente os maiores municípios, mas é um caminho, eu acredito que nós atingimos um caminho do ponto sem retorno,
nesta parte da reforma tributária. Ela deve ocorrer com alguns ajustes no Senado, mas deve ocorrer, mas ela acaba se concentrando apenas no consumo, né? Traz apenas simplicidade. A questão da justiça, da maior progressividade, vai ter que vir com a tributação do imposto sobre a renda. Agora, falando sobre, em relação ao imposto de renda, trazer mais alíquotas, né? Aí nós temos uma questão. Os maiores remunerações hoje, na iniciativa privada, não estão na CLT mais. Todos viraram empresa. Todos viraram pessoa jurídica, o fenômeno da pejotização. Então, assim, quem é gerente, quem é engenheiro, quem é advogado, não recebe, em grande maioria, como pessoa física, não está na CLT. E, portanto, não está na tabela do imposto de renda. Então, primeiro nós temos que resolver as brechas em relação à pejotização. E aí sim, pensar em mudar as alíquotas. Senão, novas alíquotas, nós vamos ter apenas uma meia dúzia de pessoas, porque todos os demais da iniciativa privada terão fugido, né? Terão fugido para a PJ e estarão submetidos, serão microempresas, etc. Então, isso também precisa trabalhar essas brechas na legislação que permite que verdadeiras relações de emprego sejam tratadas como se fossem prestações de serviço. É o fenômeno da pejotização. Tratado isso, aí sim podemos instituir novas alíquotas de forma a exatamente cumprir aquilo. Quem ganha mais, pagar mais também com essa criação de novas alíquotas. Mas a gente já fez uma simulação e percebemos que quem está como CLT acima de R$10 mil por mês, por exemplo, é um percentual muito pequeno, né? Porque todos fugiram, foram obrigados pelas empresas, na verdade, a abrir uma microempresa e trabalhar como se fosse uma prestação de serviço autônomo, o que de fato, na maioria dos casos, não é, porque é uma relação de emprego, né? Que tem horário, que tem subordinação, etc. Então, essa brecha precisa ser tampada para que, aí sim, aumentando novas alíquotas, nós tenhamos uma tabela mais justa. É isso. Sobre a nova tabela do imposto de renda, nós conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. Mauro, muito obrigada pela participação hoje. A gente agradece muito. Eu agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.